Olá, alunos do segundo ano, estamos começando agora a nossa quarta videoaula do quarto bimestre, que é a nossa última videoaula do quarto bimestre, nossa última videoaula do ano, né? Continuando nosso assunto sobre população brasileira. O que nós vamos falar na aula de hoje? Sobre migrações no Brasil. A gente começa falando sobre as migrações internas no Brasil. Então, o que são migrações internas? No conceito, são aquelas migrações que acontecem dentro de um país, entre os municípios, estados e regiões. No caso do Brasil, no levantamento feito pelo censo, 40% da população mora fora do local de origem, ou seja, 40% da nossa população, dos quase 220 milhões de habitantes, 40% mora fora do local onde eles nasceram, ou seja, são pessoas que migraram internamente em algum momento de suas vidas. Então a gente começa falando desde lá da período colonial. Então, século XVI e XVII, com a consolidação da cana-de-açúcar no litoral do Nordeste, né, houve aí então a pecuária sendo empurrada para o interior ao longo dos rios no sertão nordestino até a região centro-oeste ali. Então houve saída de nordestinos da zona da mata rumo ao sertão, atraídos pela expansão da pecuária. No século XVIII, né, com o crescimento das regiões mineradoras em Minas Gerais e também Goiás e Mato Grosso, houve então a saída de nordestinos e paulistas atrás, os bandeirantes e saída de nordestinos, atrás dessas regiões mineradoras por causa da produção de ouro nesses locais. Século XIX, saída de mineiros rumo ao interior paulista, atraído pela expansão do café, e saída de nordestinos rumo à Amazônia para trabalhar na extração da borracha, né, o auge da borracha ali, final do século XIX e início do século XX na Amazônia. As migrações modernas, a partir do século XX, né, a gente pode colocar aí, década de 50, a gente tem saída de nordestinos rumo ao centro-oeste para trabalhar na construção de Brasília, período conhecido como Marcha para o Oeste, os imigrantes ficaram conhecidos como candangos. A construção de Brasília nos anos 50 ali levou um grande contingente populacional migratório para a região centro-oeste do nosso país, até então uma região um pouco habitada. Nas décadas de 50 e 60 também a gente teve saída muito grande de nordestinos que migraram para o sudeste devido ao processo de industrialização e para o centro-oeste e norte do estado do Paraná devido ao avanço da agropecuária e a expansão ali da nossa fronteira agrícola. A partir de 67, com a criação da Zona Franca de Manaus, ali durante os governos militares, para fomentar a ocupação e industrialização da região norte, também levou a uma imigração muito grande de nordestinos rumo à Amazônia, né? Um programa aí orientado pelo governo federal, sem contar projetos como Calha Norte, né, entre outros projetos militares para a ocupação efetiva de território na região norte do nosso país. Anos 70 e 90, a gente já tem então ali, devido à expansão da atividade agropecuária, migrações de sulistas para o centro-oeste, vendiam suas terras no sul, compravam terras no centro-oeste no momento de expansão da fronteira agrícola ali, né? Hoje o centro-oeste é forte na produção de soja, produção de milho, como a gente viu no capítulo no bimestre sobre a agricultura brasileira. Também teve o norte e o centro-oeste sendo as regiões que apresentam o maior crescimento populacional do Brasil nas últimas décadas. Por quê? O norte e o centro-oeste é uma população mais jovem, uma população com uma taxa de crescimento populacional maior. Né? São regiões de expansão de crescimento populacional. Já sul e sudeste são regiões já com uma estabilidade populacional, ou seja, já não tem mais tanto crescimento populacional assim. E o nordeste, por causa das questões das secas, etc., ainda tem o interior do nordeste perdendo população para outras regiões, mas também você está tendo a migração de retorno. Pessoas que migraram nos anos 60 e 70 para a região sudeste, do nordeste, e agora estão retornando ao nordeste. Só que elas não voltam para o interior do nordeste, elas voltam para as regiões metropolitanas e as cidades grandes do litoral, que tem um crescimento populacional e econômico hoje que permitem ter essa migração de retorno aí. Então o que acontece a partir dos anos 90, né? Essa migração interregional, né? O Nordeste, cidades do interior, para as metrópoles do litoral, como eu acabei de citar, né? E no Sudeste as pessoas saem de cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, as grandes metrópoles, por causa da saturação, violência, trânsito, perda de dinamismo econômico, etc. E as pessoas migram então para as cidades médias do interior do Sudeste, que apresentam as melhores oportunidades. São as cidades que mais crescem economicamente, têm uma dinâmica econômica aí maior, cidades ali entre 100 a 500 mil habitantes no interior dos estados do Sudeste e, em menor quantidade, cidades médias no interior dos estados do Sul. Então a gente tem aí alguns mapas de fluxo, né? Então 60 e 80 a gente percebe da região Nordeste para a região Sudeste
além do que vem do Centro-Oeste e Sul por causa do crescimento industrial e a dinâmica econômica desse período. Aqui a gente já vê uma diminuição do fluxo de Nordeste para o Sudeste, mas ainda significativo. Entretanto, sai também nordestinos em direção ao Centro-Oeste por causa da expansão da fronteira agrícola e construção de Brasília, e também por causa do garimpo e da expansão da borracha, vai para a região norte ali. Novamente diante, ainda tem o fluxo da região Nordeste para o Sudeste, mas também tem um fluxo ao contrário aqui que o mapa não está mostrando, né? Além de fluxo dos sulistas devido à expansão da fronteira agrícola em direção ao Sudeste e Norte ali para atividades agropecuárias. E aqui a gente já começa a ter as migrações internas a partir de fluxos aí de quantidade de pessoas, né? Setinhas amarelas 10 a 30 mil de fluxo, setinha vermelha 30 a 70 mil e a setinha vermelha mais escura aqui, mais grossa, 70 a 190 mil. E o saldo migratório, cinza, saldo migratório positivo, azul, saldo migratório negativo. Então a gente percebe aí Paraná, né? Saldo migratório negativo por causa da expansão aí, Minas Gerais e estados do Nordeste com saldo migratório negativo, e a gente vê Centro-Oeste, Norte, atividades agrícolas, agropecuárias, garimpo, etc., com saldos migratórios positivos aí. 95 a 2000 a dinâmica continua, estados do Nordeste saldo migratório negativo, Sudeste saldo migratório positivo, né? E perto do ano de 2010 aí acontece a mesma coisa, a gente tem também migração de retorno e outras aí. Tá confuso? Tá confuso, então deixa essa porra pra lá. Vamos seguir aí. Agora vamos falar sobre a imigração e emigração no Brasil. Então, se a gente pegar o período colonial, né, era proibido o processo migratório. A gente tinha basicamente a questão da mão de obra escrava trazido da África, pelo comércio do tráfico negreiro, não pode chamar de migração porque é um processo escravocrata, né? Temos aí também a chegada dos portugueses por processo de colonização, então a gente também não fala de migração. Então a gente começa a falar de migração a partir da abertura dos portos às nações amigas e a independência do Brasil em 1822. Entretanto, nesse início ali a partir de 1800, né, tem um pequeno fluxo migratório, porque você tinha a obtenção da mão de obra escrava e instabilidade política ali no começo do Império, e o Império ainda estava desorganizado. Entre 1850 e 1930 é o período de maior entrada de imigrantes no Brasil na nossa história, favorecido pelo desenvolvimento da cafeicultura, que exigiu numerosa mão de obra, pela proibição de tráfico de escravos e o fim da escravidão. Pra vocês terem uma ideia, na década logo após o fim da escravidão, em 1888, entre 1890 e 1900, entrou 1.400.000 estrangeiros no nosso território, né? Principalmente para trabalhar ali nas fazendas de café, mas também diferentes tipos de população. A maioria dos imigrantes são de origem europeia e de japoneses, né? Devido às instabilidades políticas nos países europeus da guerra, né? E também a instabilidade política nesses países e também a Primeira Guerra Mundial que afetou o Japão e os países europeus. Então houve uma grande migração aí, destacando-se alemães, italianos, espanhóis e os japoneses. Então são os quatro povos de maior entrada de imigrantes no Brasil neste período aí. Entre 1930 e 1950, diminuição dos imigrantes devido à crise mundial de 29, então condições difíceis de trabalho no campo, a legislação começou a limitar a entrada de estrangeiros ali. A crise do café, sobretudo, é um momento de diminuição da entrada de estrangeiros no Brasil. Entre 1950 e 1970, aumenta a entrada de imigrantes devido ao processo de industrialização e de crescimento econômico das cidades, principalmente imigrantes vindo de outros países sul-americanos. Então, uma chegada muito grande de paraguaios, bolivianos, peruanos, devido ao processo de industrialização e crescimento econômico que o Brasil teve nesse período dos governos militares. A partir de 1980, crise, inflação e desemprego levou muitos brasileiros a buscar melhores oportunidades de emprego nos Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão. Então a gente tem um processo de entrada de imigrantes muito grande entre final do período imperial até 1930, 1940. Depois a gente continuou com um saldo positivo de chegada de imigrantes, só que num número muito menor. E a partir dos anos 70 e 80, devido à crise econômica, isso se inverte. A gente passa a ter um saldo negativo. Saem mais pessoas do Brasil do que entram. A partir de 1990 e 2000, devido à melhora econômica de muitos países,
devido à melhora econômica do nosso país, muitos estrangeiros passaram a vir para o país saindo de condições de pobreza, né? Bolivianos, paraguaios e peruanos aqui na América do Sul, e também crise econômica e catástrofe como os venezuelanos e haitianos, além de países que passam por guerras e fomes, como alguns países africanos, que teve um grande fluxo migratório para o nosso país. Nesse mapa a gente tem as principais correntes de fluxo migratório de pessoas que saem do nosso país, que não está dando para enxergar porra nenhuma, né? Maior ocorrência aí e tal, principais fluxos, é isso mesmo, 7 anos só tem fluxo, não tem dados. No ano de 2010, então a gente vê fluxo muito grande para os Estados Unidos e Canadá, países da Europa Ocidental, Japão e Austrália ali são os principais fluxos de pessoas que se dirigem, brasileiros que se dirigem a outros países. Chegada de fluxo migratório para o nosso país. Quanto mais escuro o país, né, maior o fluxo migratório em direção ao nosso. Então a gente vê paraguaios e bolivianos um fluxo muito grande, dos Estados Unidos vem, pode ser ali uma migração de retorno, alguma coisa nesse sentido, assim como países da Europa Ocidental, né? Chineses e retorno de descendentes japoneses aí também retornando para o nosso território. Aqui vai mostrar, né, concentração de migrantes no Brasil e a sua origem, né? Então a gente tem Estados Unidos, Espanha, Portugal e Japão, com os números aí, obviamente as metrópoles apresentam um maior número. Dos Estados Unidos aqui se destaca porque está lá o governador Valadares, né? Fazer o quê? Entre outros dados mostrando aí pra gente. Aqui, imigração e emigração no Brasil, né? Então, as manchas com concentrações aí, por exemplo, espanhóis, Estados Unidos aqui, governador Valadares de novo, Espanha, Japão, principalmente no interior de São Paulo, então aparece aí os fluxos de pessoas. E neste mapa a gente vai perceber a origem do total de naturalizados brasileiros e estrangeiros que fixaram residência no nosso país, da onde eles vêm, né? Então, Bolívia, Paraguai, da Argentina também tem um número considerável, outros países da América do Sul, Europa Ocidental aqui, China, Japão, da África e da Europa Oriental tem menos. Então, alunos, encerramos nossa quarta videoaula do quarto bimestre, nossa última videoaula, tá? Se inscreva no canal, dê o seu like, deixa lá o seu comentário e o próximo vídeo é o vídeo de resolução de exercícios. Até mais!